E aí, tudo certo? Se a sua meta é garantir aquela vaga no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia, pode chegar que o lugar é aqui. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é pura estratégia de prova: a estrutura do ensino fundamental, olhando para a LDB e para as DCNs. É isso aí. E o mais importante, com foco total no jeito que a banca FGV gosta de cobrar. Sabe aquele detalhe que faz a diferença entre ser aprovado ou não? Então, é exatamente isso que a gente vai discutir aqui. A análise vai ser profunda, mas bem direto ao ponto. E para guiar essa nossa conversa, a gente está com um material de primeira, viu? Esse nosso bate-papo é todo baseado no caderno de estudos número 4, que foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Pois é um material super focado, denso mesmo, e a nossa missão aqui é justamente esmiuçar esse conteúdo, deixar tudo ainda mais mastigado, mais fácil de guardar na memória. A gente vai usar o guia do professor Lessa para ir direto na veia do que interessa para sua prova. Bom, a gente organizou nosso bate-papo de um jeito bem lógico para facilitar a vida de todo mundo. Primeiro, a gente constrói o alicerce, com os pilares fundamentais. Depois, a gente entra no currículo e nas regras do jogo. E para fixar de vez, vai ter um bate-bola rápido e, claro, o momento mais esperado. Vamos aplicar tudo isso resolvendo uma questão no estilo da FGV. E no finalzinho, aquela síntese poderosa para você não esquecer de nada. Bora começar? Então vamos lá, começando pela base de tudo. Antes de a gente sequer falar de matérias, de avaliação, a gente precisa ter na ponta da língua as regras básicas que definem o ensino fundamental no nosso país. Pensa nisso como as regras do jogo mesmo. A FGV adora testar isso, porque um vacilo aqui pode comprometer todo o raciocínio numa questão. São aqueles detalhes que montam a estrutura, sabe? E é bem aí que o examinador testa quem está realmente atento. Olha, aqui tem 3 números que você tem que, tatuar na mente porque eles são cruciais. Primeiro, a duração total é de 9 anos. Segundo, a idade para entrar é de 6 anos. E terceiro, o ponto que mais derruba a gente em prova, a data de corte. Exatamente. Esse é o detalhe fatal. A criança precisa completar 6 anos até o dia 31 de março do ano em que vai se matricular. Se o aniversário for no dia 1º de abril, um dia depois, ela ainda vai para a pré-escola. Essa regra é tão batida em prova, foi até validada pelo STF, então pode ter certeza que ela vai aparecer de um jeito ou de outro. Ok, os números estão claros. Mas para além disso, qual é o propósito do ensino fundamental? A lei é bem explícita sobre a missão dele, né? Pois é, e como o professor Lessa sempre ressalta no material dele, não se trata só de o passar de ano. O grande objetivo é a formação básica do cidadão. Isso quer dizer, em primeiro lugar, dar as ferramentas, leitura, escrita e cálculo. Depois, ajudar a criança a entender o mundo em que ela vive. E tem mais, né? Tão importante quanto é desenvolver a capacidade de aprender a aprender, para que a pessoa continue se desenvolvendo a vida toda. E claro, tudo isso fortalecendo os laços com a família e com a sociedade. É a grande missão por trás da lei. Beleza, já entendemos a estrutura. Agora vamos abrir a caixa preta do currículo. Afinal, o que os alunos realmente aprendem ao longo desses 9 anos? Aqui a gente tem uma sacada muito inteligente da lei. Ela tenta resolver um desafio gigantesco do Brasil. Como é que a gente garante uma base de conhecimento igual para todo mundo, mas sem ignorar as diferenças e as riquezas de cada cantinho do país? A resposta está na divisão do currículo. Apresentador 1 acontece em 2 partes. De um lado, a gente tem a famosa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Ela é que dita o que é essencial e obrigatório em toda e qualquer escola do Brasil, seja pública ou particular. Do outro lado, a gente tem a parte diversificada. É aqui que o sistema respira e ganha flexibilidade. A escola pode trazer conteúdos que tenham a ver com a realidade local, com a cultura da região. É o que o professor Lessa chama de a união do universal com o particular, uma bela sacada. Bom, dentro dessa base comum estão os componentes obrigatórios. E é aqui que a FGV se diverte criando pegadinhas. Português e matemática, claro, são a espinha dorsal, presentes em todos os anos, sem surpresas. Mas calma aí que agora vem os detalhes que derrubam. Presta muita atenção. A arte não é um passatempo, tá? É componente curricular obrigatório. Educação física, a mesma coisa. Inglês vira obrigatório a partir do 6º ano nos anos finais. E para fechar, o ensino religioso, que talvez seja o mais cheio de detalhes. A escola pública é obrigada a oferecer, mas a matrícula é facultativa para o aluno. Cada regrinha dessas é uma questão de prova prontinha para te testar. Grava isso. Muito bem, já passamos pela estrutura e pelo conteúdo. Agora vamos para a parte mais, digamos, operacional. Como é que o ano letivo se organiza na prática, em termos de tempo e de regras? E junto com isso, um ponto que é super importante que mostra a filosofia por trás da nossa lei de educação. Como é que a avaliação do aluno deve ser feita?
Vamos a esses detalhes agora? De novo, números. E a gente sabe que a FGV adora brincar com números para confundir, né? A carga horária mínima por ano é de 800 horas. Isso, e essas 800 horas precisam ser distribuídas ao longo de, no mínimo, 200 dias letivos. E não para por aí. A jornada diária tem que ter pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. Então, decora aí. 800 horas, 200 dias, 4 horas diárias. É muito fácil a banca trocar um desses números e criar uma alternativa errada. Agora um ponto mais conceitual, mas que é fundamental entender a lógica. A LDB define um princípio bem claro sobre como avaliar os alunos. Sim, e é uma verdadeira mudança de chave. A lei diz que os aspectos qualitativos devem sempre prevalecer sobre os quantitativos. Pensa assim, o que vale mais é a jornada do aluno durante o ano todo, o desenvolvimento dele, do que só a foto da linha de chegada, que seria a nota da prova final. A lei valoriza o processo. Apresentador 1, e essa ideia de valorizar o processo fica super clara quando a gente fala do bloco pedagógico, que também é chamado de ciclo de alfabetização. Exato. As DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, mandam que os 3 primeiros anos do ensino fundamental sejam um bloco só, um ciclo contínuo, sem quebra. E para garantir isso, a regra é explícita. É proibida a retenção, ou seja, a reprovação no primeiro e no segundo ano. E a ideia por trás disso é muito bacana, né? É dar um respiro, dar tempo para a criança se alfabetizar no ritmo dela, sem aquela pressão e o estigma de uma reprovação logo de cara. Beleza, passamos pela teoria mais pesada. Agora, para dar uma sacudida e ver se o conteúdo fixou mesmo, bora para um bate-bola rápido? Chegou a hora. A gente joga a pergunta aqui e você pensa rápido aí. São questões diretas, baseadas em pontos que vivem caindo em prova. É um teste rápido para ver se a informação está na ponta da língua. Preparado? Vamos lá. Primeira pergunta, um clássico dos clássicos em concursos de educação. A gente já viu que a disciplina de educação física é obrigatória, mas a pergunta é: quem, de acordo com a lei, pode ser dispensado da prática das aulas? A resposta está na lei e é cheia de detalhes. São 5 casos que dispensam da prática. Quem trabalha numa jornada de 6 horas ou mais, quem tem mais de 30 anos, quem está prestando serviço militar inicial, quem tem alguma condição de saúde que impeça, claro, com atestado médico, e por último, quem tem prole, ou seja, filhos. E fica a dica, atenção aos números que a banca adora trocar, jornada de 6 horas e idade de 30 anos. Fica ligado nisso. A próxima pergunta do nosso bate-bola, bem prática sobre a responsabilidade da escola. Todo mundo sabe que a escola tem que controlar a frequência dos alunos. Mas a partir de que ponto as faltas de um estudante viram um caso para o conselho tutelar? A resposta aqui é super específica e tem uma continha que derruba muito candidato, viu? Fica ligado. A lei geral permite que o aluno falte até 25% das aulas. A escola tem que chamar o conselho tutelar quando as faltas do aluno passam de 30% desse percentual permitido. Ou seja, 30% dos 25%. É um mecanismo de proteção, né, para garantir que o direito do aluno de estar na escola seja respeitado, acionando ajuda quando aparece um sinal de alerta de evasão ou de negligência. Excelente, agora é a hora da verdade. Aquele momento de pegar tudo isso que a gente conversou e usar na prática para destruir uma questão da FGV. É aqui que a teoria vira ponto na sua classificação. Vamos ver na prática como o examinador cobra esses conceitos e, mais importante, como a gente faz para identificar a resposta certa e fugir das cascas de banana. A questão, que a gente adaptou de uma prova real da FGV, vai direto ao ponto. Ela quer saber o que a LDB diz sobre os componentes curriculares obrigatórios. O enunciado é simples, mas as alternativas testam os detalhes. Exato. Vamos analisar uma por uma, sem pressa. Então, vamos às opções. A letra A diz que inglês é facultativo. A B, que ensino religioso é obrigatório para o aluno. A C fala da educação física, dizendo que a prática é opcional para quem trabalha mais de 6 horas. A D classifica a arte como atividade extracurricular. E a E diz que história da África é uma disciplina à parte. Percebeu? Cada alternativa é uma casca de banana, testando exatamente aqueles pontos que a gente avisou que eram pegadinhas. A prova é um verdadeiro campo minado de detalhes. E a resposta correta é a letra C. Vamos lá, por eliminação, que é a melhor estratégia. A letra A está errada porque a gente viu que inglês é obrigatório a partir do 6º ano. A B também está errada porque o ensino religioso tem matrícula facultativa para o aluno. A D está incorreta porque, como a gente frisou, a arte é componente curricular obrigatório, não é uma atividade extra.
E a E está errada porque a história e cultura afro-brasileira e indígena são temas que devem ser trabalhados, mas não como uma disciplina autônoma. Sobrou a letra C, que descreve com perfeição a regra da educação física que a gente viu no bate-bola. É um componente obrigatório sim, mas a prática é facultativa para quem trabalha 6 horas ou mais. Perfeita. Excelente! E para a gente fechar com chave de ouro e ter certeza de que o mais importante ficou gravado aí na memória, vamos para a nossa síntese final. Agora é aquele momento do fichamento mental, sabe? Aqueles pontos que você tem que levar para a prova de qualquer jeito. É a sua revisão final e definitiva sobre o assunto. Vamos lá, um por um. Primeiro, a data de corte para entrar no ensino fundamental aos 6 anos é 31 de março, não esquece. Segundo, na hora da avaliação, a qualidade do processo de aprendizagem do aluno vale mais do que a quantidade de pontos numa prova. Terceiro, a arte e a disciplina é componente curricular obrigatório e não uma atividade qualquer. Quarto, inglês é obrigatório sim, mas a partir dos anos finais, lá no 6º ano. E quinto, a regrinha dupla do ensino religioso. A escola pública tem que ofertar, mas o aluno se matricula se quiser. Se você dominar esses 5 pontos, sua chance de gabaritar questões sobre esse tema vai lá para cima. E para a gente terminar, fica essa mensagem que o professor Lessa sempre faz questão de destacar, inspirada lá em Provérbios. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Estudar para concurso é exatamente isso, uma busca ativa, inteligente, pelo conhecimento que vai fazer toda a diferença. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto Aleiro Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos seus estudos, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!